Fala aí, gente, se o Thiago canal vale a pena assistir. Finalmente estreou hoje aquele episódio tão aguardado de Black Clover, o episódio 158. E vou falar pra vocês, o episódio hoje foi incrível. Vou falar um review desse episódio e vou falar uma coisa pra vocês. Eu acertei o enredo, hein? Eu falei no vídeo o enredo que seria do episódio, eu acertei até o final, né? Só não tô acertando na Mega Sena. O episódio começou com o desenrolar da história após 6 meses dos Cavaleiros de Clover mágicos treinando no reino de Witch. O resultado do treinamento. O episódio já começa com Asta lutando contra os soldados do reino de Spade. Esses soldados já estão invadindo o reino de Witch e eles estão usando a população para ser combustível da fortaleza móvel deles. Eles estão explorando as pessoas para ter energia para a fortaleza móvel deles. E tudo indica assim, você vê que todos eles na realidade são mais fortes do que a população. A população não tem força suficiente para lutar contra eles. E na realidade essa zona de mana, né, que tem por lá, ela enfraquece muito as pessoas. Aí vemos o Asta no começo do episódio. O Asta, ele ataca esse soldado do reino de Spade para defender aquelas pessoas, e vemos que o Asta ele está muito forte, ele também está muito mudado, ele está muito mais musculoso, ele está até agora nomeando as espadas dele agora estão nomeadas por ele. E ele tem um controle melhor e sabe agora a maneira de usar as espadas dele. Ele antes não sabia tão bem, agora ele sabe. Ele consegue usar de uma maneira muito, eu posso dizer para você, uma maneira muito inteligente os poderes dele. Vemos no momento que ele é envenenado por um dos soldados de Spade, ele usa uma espada para tirar aquele veneno do corpo dele. E vemos ele usando a outra espada para atacar. Quer dizer, ele está entendendo agora que as espadas dele, cada espada tem uma utilidade, não são espadas só para cortar as coisas, elas não só cortam anti-magia, elas têm muito mais utilidade. Eu gostei dessa maneira. Outra coisa que eu gostei desse começo, dessa parte do Asta lutando também, é a questão da positividade do Asta. Quer dizer, o Asta, ele está, posso dizer para você que ele está carregando nos ombros em Black Clover finalmente aquela força de protagonista de verdade, assim. Eu não falo que ele não é protagonista, mas o protagonismo, assim, que eu digo pra você, o personagem agora parece que ele finalmente vai ser o cara que vai inspirar muitas pessoas. Ele está de um jeito assim, o jeito que ele chegou me lembrou quando os principais heróis de anime, eles chegam no campo de batalha com a esperança, com aquele sorriso positivo e falando para as pessoas que ele vai salvar as pessoas. Isso eu vi no Asta. Parece que vão conseguir colocar no Asta como eu posso dizer, um ar de herói. Um personagem que veio de baixo, que subiu e que com determinação ele vai praticamente se tornar isso. Isso que dá a entender. E também uma coisa que eu também gostei nessa parte do episódio, no começo também do episódio, foi aquela questão da Noelle Silva também. Ela teve uma mudança bem grande em relação ao que ela era em Black Clover desde o começo. Ela era uma personagem que ela tinha muita, como eu posso dizer para você, ela tinha muita insegurança das coisas que ela fazia. Ela não tinha confiança nos poderes dela, que afinal também ela não controlava. E mesma coisa do Asta. O Asta não acreditava que ele chegaria nesse patamar, mesmo com bastante batalha e determinação dele. Você vê que o Asta, não sei se o Asta acreditava que ele ia chegar tão longe. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, que até tem que falar muito, eu quero saber se vocês gostaram do design novo dos personagens, do Asta, da Noelle, do Finral, do Lucky, do Leopoldo, da Mimosa. Deixa um comentário aí se vocês gostaram, que eu gostei muito do novo visual deles. Eu achei que foi muito bem desenhado. Mas isso vai ser uma coisa pra gente falar em outro vídeo, um vídeo sobre só isso. E uma coisa que eu vou falar pra você também, que eu gostei muito também, essa questão que eu falei da Noelle positiva, né? A questão dela estar mais positiva e confiante
no seu potencial, na sua força, a maneira como ela falou com aquelas pessoas agoniadas, a maneira como ela tratou as pessoas, ela mostra pra gente o que a gente já gosta dela, né? Que é um personagem bem desenvolvido, mas você vê que ela é uma realeza, a pessoa da realeza que trata muito bem todas as pessoas, e ela praticamente colocou esperança no coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas ficaram bem animadas com o que ela falou. E ela, com o Asta e com os outros, eles conseguiram fazer com que a casa daquelas pessoas elas voltassem a morar na própria casa, que afinal aqueles soldados eles tinham ocupado aquelas casas. Então aquelas pessoas com as suas crianças, sua família toda não poderiam voltar a viver ali, estavam servindo de combustível. Foi uma coisa também bacana essa questão da positividade do Asta e da Noelle. E uma coisa também que eu achei legal pra caramba foi a luta da dupla LL. Qual a dupla LL? Leopoldo e Lucky, né, como queira. Os dois também mostraram muita personalidade nesse episódio. E o Lucky e o Leopoldo, eu acredito que esses dois personagens vão ter mais destaque daqui pra frente dentro da história, pela questão dos dois terem ido treinar no Reino de Witch. Porque os dois são dois personagens que são muito legais, esses dois personagens. Eu gosto muito deles e acredito que o autor vai ter ele vai conseguir usar esses personagens, ter um proveito deles, já que eles foram treinar dentro dessa saga, que na minha opinião vai ser a saga principal do Black Clover. E os dois personagens lutaram também, mostraram que eles estão muito fortes. E os dois cresceram muito, né, também. Igual a Noelle cresceu, igual a Mimosa cresceu, igual o Finhal cresceu. Cresceram bastante também nesses 6 meses. E uma coisa também que é para se falar também é a questão do Finhal, né? O Finhal passou 6 meses, é o mais velho que tá ali e continua com aquela atitude dele de meio tarado, meio doido. Ele viu aquela mulher do reino de Witch que foi atacada pelo soldado, ele ficou meio doido, mas depois ele lembrou que ele tem uma noiva. E até a Noelle teve aquela cara de deboche. Como é que o Finhal tem uma noiva, né? Como pode o personagem ele ter uma noiva ser daquele jeito? Quer dizer, o Finhal sempre vai ser Finhal, não tem como. E uma coisa também que me chamou a atenção de como a animação conseguiu transmitir aquela questão assim a questão do povo lá que estava sendo usado de combustível, o desespero deles. No momento que o Asta pegou o Asta e o Lucky, o Finhal, a Mimosa, eles conseguiram, a Noelle, conseguiram tirar aquele povo, aqueles soldados da casa daquelas pessoas. Eles pensaram, a população pensou que eles iriam ocupar a casa deles no lugar dos soldados. Quer dizer, eles são pessoas que estão sem esperança. Eles não estão acreditando que as coisas podem mudar. Mas a Noelle, novamente eu falo, né, com a positividade dela, que ela mostrou nesse episódio, essa evolução dela na personalidade dela, no amadurecimento, ela falou que eles vão ajudar a acabar com tudo isso. Quer dizer, é uma coisa que a gente fica pensando assim, como o personagem da Noelle evoluiu dentro da história. E uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, né, que é uma das coisas também principais, né, a aparição da Triagem Negra dentro de Black Clover. Finalmente a gente viu como ficou a animação desses 3 personagens que, na minha opinião, vai dar muito trabalho para os Cavaleiros de Clover. Que eu acredito que eles não vão ser derrotados facilmente de jeito algum. Esses vão ser a pedra no sapato dos Cavaleiros de Clover. Eu estou ansioso para saber como vai ser a animação da luta da Vanica, do Zeno e do Dante, como vai ser essas lutas, que essas lutas tem tudo para ser lutas maravilhosas. Deixa sua opinião também se você gostou da aparição da Triagem Negra e o jeito que ela apareceu, e se você gostou, se você curtiu, e se você curtiu a dublagem também. Eu assisti em legendado em português e eu assisti de manhã bem cedo, a versão no Japão, ao vivo. Eu gostei, assisti 2 vezes para ter uma interação, entender um pouco melhor, né, a questão de tudo que aconteceu dentro do episódio. E também uma coisa legal esse episódio, apesar dos episódios serem episódios, na minha opinião, que não são tão longos, né, que afinal é anime, né, anime não é tão longo assim. Teve também a aparição do Ralph, o Ralph tentando chegar no Reino de Clover. Aí você pensa, nossa, o Ralph andando 6 meses para chegar em Clover. Coisa de maluco, né? Mas fazer o quê? Né? O cara não tem outro meio de transporte.
ele tentando chegar em Clover. E no final do episódio a irmã Lily chega em Clover. Aí eu fico assim pensando, a irmã Lily, ela lembrando a Ralph, dá a impressão que a irmã Lily, ela sabe de alguma coisa, cara. Eu não sei se vocês têm essa opinião também. Se vocês tiverem, responde aí pra mim, que pode responder no comentário aí se você acha que a irmã Lily é meio suspeita. A irmã Lily sabe mais do que parece que ela sabe. Assim, ela se surpreendeu com o Ralph, mas eu fico assim pensando, se a irmã Lily, ela na realidade, ela for filha de alguém da realeza, ou então até muita gente cogitou que ela era irmã da rainha do reino de Witch, ela pode ter conhecido a roupa do Ralph quando ela encontrou o Ralph desmaiado. É uma coisa bem doida, porque se você pensar, a irmã Lily, ela tem idade suficiente, quando ela saiu de onde ela nasceu, se ela nasceu no reino de Witch ou nasceu no reino de Spade, né, que a gente não sabe do passado dela, ela pode lembrar de como era a roupa daquele povo. Não é nada absurdo isso. E outra coisa também que eu tenho que falar, que não tem como eu deixar de falar, foi a abertura nova. Essa abertura nova, ela foi incrível do jeito que a animação dessa abertura, a música, toda a abertura foi incrível. Eu vou te falar uma coisa pra você, ela pegou assim do jeito que eu não vi nas outras aberturas. Essa 13ª, ela pegou de um jeito mais dark, um jeito mais, um jeito mais sombrio. A maneira como essa abertura retrata. Você vê que essa abertura, se você parar ela para analisar, você vê que tem cena do Asta lutando contra Dante, tem cena da Noelle lutando contra a Vanica, e tem cena do Yuno lutando contra o Dante. Dante não, o Zeno, né? O Zeno, e tem o Yuno desesperado quando o Zeno vai acabar com metade do Alvorecer Dourado. Então assim, cara, a abertura é incrível, essa abertura. Ficou muito bem feita. A questão assim, do Asta andando, na minha opinião, o Asta na realidade vai ser transformado no herói finalmente de Black Clover. O Asta finalmente vai pegar o status de herói para ele, apesar de tanto sofrimento. E eu também não posso deixar de falar do encerramento. O encerramento, ele tem a música meio triste, a música meio parada, mas ela me parada por quê? Eu acho que era para bater no contraste de tudo que vai ser dentro dos episódios. Eu acredito que mostrando uma homenagem ao Asta e o Yuno, até os dois se tornarem Cavaleiros Mágicos e adquirir os status, quer dizer, mostrar assim, aqueles bebês e agora aqueles adolescentes que são bem conhecidos pelo seu poder e evolução dos dois. A amizade dos dois, que até os dois batendo o braço, assim, igual na época que o Asta e o Yuno falaram que os dois iam se tornar o Rei Mago. Isso lembra muito essa questão dos dois. E a questão, assim, a música é meio emotiva, você se emociona ouvindo aquela música. Imagina os acontecimentos pesados de Black Clover, você ouvindo essa música no final de cada episódio. Mas é pra sentir, mas a questão mesmo é para despertar o sentimento mesmo na pessoa que está assistindo. Esse episódio, na minha opinião, infelizmente o estúdio não vai fazer isso com todos os episódios. O estúdio, ele sempre faz em alguns episódios específicos uma animação melhor. Mas essa animação de hoje do episódio estaria incrível. Esse episódio de hoje, na minha opinião, é um episódio nota 10. Na minha opinião, é um dos melhores episódios de Black Clover. Eu acho que esse episódio está à altura da luta dos capitães e está à altura também daquela luta contra o Zagreb, o demônio Zagreb do Asta, do Yuno. Aquela questão ali, aquele episódio também. Episódio também da luta dos Júbios contra o William possuído pelo Elfo, também é um episódio bem animado. Episódio incrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Durante a semana vai ter mais vídeos específicos sobre cada ponto retratado dentro do episódio. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos por quem acompanha os vídeos até agora. Se inscreva no canal, até mais.